Olá, seja bem-vindo a este espaço onde queremos conversar sobre o lar, a família. Eu sou a Marli Breus e me alegro com a sua sintonia. Vem desfrutar. Hoje faremos a lição de número 11 do curso Bíblico Internacional Encontro com a Palavra. Esse livro nos incentiva a buscar a maturidade cristã, ou seja, crescermos no conhecimento da Palavra de Deus e vivermos esse conhecimento, porque de nada adianta saber e não colocar em prática. Lembre-se que esses estudos que eu tenho trazido para você, essa é a lição 11 do livro 7, é uma sequência de 13 livros que é colocada à disposição do ouvinte gratuitamente. Então, se você tem interesse de fazer um curso bíblico muito bom, da Bíblia inteirinha, de Gênesis a Apocalipse, você pode entrar em contato com a HCJB e nós enviamos para você os livros. Uma das principais coisas que nós precisamos conhecer é a pessoa do Senhor Jesus. Afinal, se nós nos intitulamos cristãos, precisamos conhecer nosso mestre. Não podemos ter dúvidas sobre quem ele é. E é exatamente sobre isso que o Evangelho de João trata, sobre a pessoa de Jesus. O Evangelho de João é a biografia de Cristo, que enfatiza as declarações de Jesus a respeito da sua identidade e missão neste mundo. Neste evangelho, encontramos a declaração da missão de Jesus e depois a resposta à pergunta que ele fez aos apóstolos: quem vocês dizem que eu sou? Quando confirmamos que Jesus é o que ele declarou ser, estamos confessando verdadeiramente Jesus Cristo. No capítulo 3 de João, vimos que Jesus se autodeclarou como único Filho de Deus, única solução de Deus para o pecado do mundo e o único Salvador de Deus para todos nós. Se quisermos que Ele seja nosso Salvador, devemos confessar os valores que Ele deu a si mesmo. No Evangelho de João, lemos o relato da conversa que Jesus teve com uma mulher junto ao poço de Sicar, lá na região de Samaria. Quando ela quis saber por que ele, um judeu, estava conversando com ela, Jesus respondeu: se conhecer o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. João 4,10. A mulher então perguntou a Jesus se ele era maior que o pai Jacó, que havia lhes dado aquele poço. Ao que Jesus respondeu: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. João 14, 13 e 14. Ao perceber que Jesus tinha poder para lhe dar esta água e para afirmar que ela já tinha tido 5 maridos e que o homem com quem ela estava vivendo não era seu marido, ela o chamou de profeta. Jesus continuou a intrigar a mulher com suas respostas até que ela finalmente fez referência ao Messias. E ela disse: eu sei, respondeu, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Jesus lhe respondeu: eu o sou, eu que falo contigo. Mais tarde, não só a mulher como alguns samaritanos que ela conhecia, professaram que Jesus era o Cristo. Já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Eles confessaram o valor que Jesus deu a si próprio, ou seja, confirmaram que Jesus era o Messias, o Cristo, o único Salvador do mundo. O que significou para aquela mulher perceber que estava falando com o Messias? Nossa pergunta é respondida quando lemos no texto que ela largou seu pote de água, que era a razão porque ela tinha ido ao poço, e foi contar aos homens da cidade a respeito de Jesus. Naquela altura, uma mulher anunciar qualquer coisa aos homens era uma coisa inusitada. Ela mesma se espantou com o fato de Jesus conversar com ela, uma samaritana. Mas Jesus não veio a este mundo por causa dos santos, e sim dos pecadores.
A resposta da mulher à conversa que teve com Jesus é um desafio para que reflitamos sobre as nossas respostas às declarações de Jesus no Evangelho de João. Ele disse à mulher que se ela tivesse ideia de quem estava lhe pedindo água, pediria e ele lhe daria água viva. Isto é um desafio para nós todas as vezes que oramos, pois se cremos que em oração falamos com o Deus Todo-Poderoso, devemos saber o que lhe pedir. Em todo o Evangelho de João, Jesus continuou falando quem ele é e por que ele veio a este mundo. Ele alegou ser igual a Deus ao declarar que pode fazer tudo o que Deus faz. Em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. João 5,19. E isto inclui ressuscitar mortos, algo que só Deus pode fazer. É admissível que, ao ouvirmos alguém dizer que é igual a Deus, perguntemos: você consegue fazer tudo o que Deus faz? A esta pergunta, Jesus respondeu que sim, e provou o que disse. Jesus ressuscitou dos mortos e, com isso, provou que é igual a Deus e que pode fazer tudo o que Deus faz. Por este motivo, os líderes religiosos perseguiram Jesus. A hostilidade entre Jesus e os líderes religiosos começou a ser registrada no capítulo 5 do Evangelho de João e continuou até o final do capítulo 8, quando atingiu seu clímax. Eles chegaram a pegar pedras para atirarem em Jesus quando ele declarou que havia conhecido Abraão. Nessa hora, os líderes religiosos perguntaram a Jesus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Os líderes religiosos daquele tempo não tinham dúvidas de quem Jesus estava afirmando ser. Hoje, alguns líderes religiosos questionam as declarações de Jesus, outros dizem: eu creio que ele ainda é, enquanto muitos não sabem quem ele foi. Mas enquanto eles não têm certeza do que ele fez, eu sei que ele ainda faz. Preste atenção em algumas declarações de Jesus no Evangelho de João e decida em quem você crê. João 10,30 registra essas palavras de Jesus: eu e o Pai somos um. No capítulo 14, respondendo a Filipe sobre o pedido que este lhe fizera para ver o Pai, Jesus disse: há quanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Quando Jesus fez a oração que João registrou no capítulo 17, ele disse: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Em todos os evangelhos, especialmente no de João, encontramos declarações de Jesus que atestam sua divindade e, portanto, igualdade com o Pai. Este homem viveu apenas 33 anos, mas causou um impacto tão grande no mundo que há 2 milênios a história da humanidade está dividida em 2 períodos, antes e depois de Cristo. O autor inglês C.S. Lewis, escritor temente a Deus, que ministrava muito bem para os céticos e era um grande defensor da fé, afirmou que, depois de observarmos todas as declarações de Jesus, nos deparamos com 2 orações. Ou concordamos com Jesus e declaramos que ele é quem alegou ser, ou declaramos mentiroso e lunático. Jesus afirmou ser o Filho de Deus, igual ao Pai e único através de quem podemos receber salvação e vida eterna. Se você não confessar os valores que Jesus deu a ele mesmo, terá que decidir-se para você: ele foi uma fraude e um impostor que o mundo já conheceu? Ou você pode não ser tão drástico e dizer que ele foi um lunático? Quem você diz que ele é? Você concorda que ele foi quem afirmou ser? Você confessa o valor que Jesus deu a si mesmo e o declara Senhor da sua vida? Essas perguntas somente você pode responder. Em secreto, no seu quarto, conversando com o Pai, você pode fazer a oração e crer no seu coração que Jesus é o único Filho de Deus, o único caminho para o céu, o único Salvador.
Querido ouvinte, eu encerro o programa por aqui e te espero no nosso próximo encontro. Um abraço, a Marli, e até mais.